Olá, gente. Boa tarde. É muito bom estar com vocês e falar um pouquinho de medicina preventiva, de como está mantendo o nosso organismo em equilíbrio, em harmonia, para que a doença não encontre terreno para se manifestar ou evoluir. Vocês aprenderam que quando a gente consegue controlar meia dúzia de monstrinhos que são deixados de lado pela nossa medicina convencional, o nosso corpo fica num estado de melhor imunidade, de excelente estado oxidativo, em termos de pH, em termos de hidratação, de oxigenação. E vocês aprenderam que não tem 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Grande parte das doenças crônico-degenerativas ocorrem em função dessas alterações que vêm ocorrendo em nosso organismo ao longo da vida. E nós não nos interessamos, e nem nossos médicos, por essas alterações. E elas propiciam que o nosso terreno, o nosso corpo, se degenere de alguma maneira. Então aí entra toxicologia ambiental, estresse oxidativo, excesso de radicais livres, inflamação crônica silenciosa, desmodulação hormonal, aumento de resistência à insulina, desidratação e desoxigenação intracelular e no meio que permeia essas células todas, que é a matriz extracelular. Quando a gente começa a cuidar disso tudo, todo o panorama muda. Mesmo que a pessoa esteja doente, esteja sendo tratada alopaticamente com os remédios convencionais, e você coloca o organismo dela em equilíbrio, ela tende a melhorar. Quando você corrige as carências nutricionais, corrige a proporção dos nutrientes dentro do corpo, ela tem um estímulo. Parece que a energia motriz para a saúde começa a acontecer e melhora o sistema imunológico e melhora toda a capacidade de reação dessas pessoas. Eu vou aproveitar aqui, eu já tenho algumas perguntas, várias perguntas, algumas até de algumas semanas, de ouvintes nossos para responder. E eu tenho falado muito para vocês sobre estudos científicos, orientado vocês como tratar desse nosso segundo cérebro, nosso aparelho digestivo. Ainda faltava uma pequena parte para eu falar com vocês sobre probióticos, que são as bactérias boas para a nossa microbiota, e os prebióticos, que são um alimento para essas bactérias boas, que eu vou deixar para um próximo programa, porque talvez essas pessoas, esses ouvintes que estão aqui me perguntando por e-mail, estejam ansiosos para receberem as respostas, tá ok? Então, para você que está ligando agora na Mundial e não conhece ainda o projeto Manual do Proprietário, fica aqui algumas dicas muito importantes para vocês anotarem e verem depois com calma no fim de semana em casa. Primeiro, o nosso meio de contato é o e-mail aqui da Rádio Mundial, que eu queria que vocês anotassem. É radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Então vocês enviem seus e-mails com sugestão de pauta, com dúvidas, e a nossa diretora de jornalismo, Samira Chaine, prepara esse trabalho com muito carinho, me entrega, e aí eu respondo vocês oportunamente e torno assim o nosso programa muito mais interativo, muito mais do seu interesse. Tá ok? A outra coisa é que tudo que eu venho falando há quase 10 anos para vocês é postado no YouTube. Então, se vocês forem ao youtube.com e se inscreverem no Dr. Edmond Saab Júnior, vocês vão estar toda semana recebendo os novos vídeos postados, tudo que eu tenho falado aqui, que muitas vezes vocês não têm como anotar, né? Ou não entendem direito, nosso tempo é curto. Vocês podem assistir isso no fim de semana com calma em casa. Vocês têm ali uma campanhazinha para clicar também, e aí toda vez que um vídeo novo nosso for postado, você vai ser avisado, tá? Para poder estar acompanhando o que a gente fala há muito tempo. E aí, assistindo esses programas de fim de semana, cada um tem seu título, deve ter mais de 300 vídeos, vocês podem anotar o que interessa, vocês podem pesquisar a respeito e podem começar a colocar em prática, e muito mais que isso, orientar as pessoas a seu redor, para que também utilizem e se beneficiem
dessas dicas do projeto Manual do Proprietário. Tá ok? Então, fica ainda também o site do simpsaude.com. simpsaude.com. Simp é C de casa, é C de centro e Simp, Centro Integrado Medicina Preventiva, Saúde junto, simpsaude.com, sem o BR. Ali vocês vão encontrar também uma dica de alimentação, uma dica de um suco detoxificante, links para entrevistas e muita coisa que possa estar ajudando vocês aí no dia a dia. Tá ok? Então eu vou responder aqui algumas perguntas. Eu tenho uma pergunta aqui da Aline. Ela fala que há mais ou menos 5 anos atrás ela operou a miopia com laser e ela passou a ter um ressecamento nos olhos. Ela sempre trabalhou muito com computador e teve que estudar muito para passar na OAB e ela desenvolveu o que os oftalmos chamam de olhos secos, síndrome dos olhos secos. E ela nunca mais conseguiu melhorar dessa situação. E que ela usa colírios, que são lágrimas artificiais, para lubrificar, mas está muito difícil para ela trabalhar e tudo mais. Então, ela me pergunta se teria alguma dica extra. A primeira coisa, Aline, é você continuar seguindo as orientações do seu oftalmologista, tá? A outra coisa é cuidar da sua hidratação. Hidratação, mas realmente hidratação com água. Tomar uma quantidade adequada de água todos os dias, e aí não serve suco, não serve chá, não serve refrigerante, é água, tá? Água pura e numa dose de 25 a 30 ml por quilo de peso. Então, se você tem 50 quilos, 1,5 litro de água por dia. Então, você fazer uma boa hidratação primeiro, não é? Uma outra dica, você parece que já conhece a semente de flaxseed, da semente de linhaça, mas a dose que eu gostaria que você tomasse seria pelo menos 4 cápsulas de 1 grama por dia por 6 meses. 4 cápsulas de 1 grama por 6 meses da semente de linhaça ou flaxseed oil. Isso tem ajudado várias pessoas nesse sentido. E uma outra dica, que aí já vem da biofísica, é você pesquisar por bloqueadores de radiação e colocar esses equipamentos de bloqueação dessa radiação que esses equipamentos emanam, ondas eletromagnéticas, que não prejudicam só os nossos olhos, mas todo o nosso corpo, e colocar isso no seu computador, no seu celular, na sua TV, em todo local que emite radiação eletromagnética, tá? Então, assim, eu acho que eu consigo te ajudar um pouquinho, Aline. Obrigado pela sua audiência. Eu vou passar aqui para mais um caso. É a Ana Cláudia. A Ana Cláudia fala o seguinte: tenho 39 anos, 60 quilos, que ela desenvolveu alguns sintomas intestinais e dores menstruais há cerca de 7 anos, que até então ela era absolutamente saudável, foi diagnosticada com endometriose e retocolite ulcerativa. E atualmente ela usa os remédios que controlam essas duas doenças. O Diazolinest, né, que é um hormônio para endometriose, e a mesalazina, que é uma substância para retocolite ulcerativa. E as duas estão controladas, a retocolite e a endometriose, com isso. Ela desenvolveu ainda um microadenoma de hipófise, provavelmente deve ter subido a prolactina, e aí ela começou a usar a cabergolina para isso, e era muito pequenininho o microadenoma, era 0,6 centímetros, caiu para 0,5 centímetros. E atualmente ela faz suplementação com vitamina D, ela evita o consumo de glúten e lactose, faz atividade física e ela tem conseguido uma vida praticamente normal. Ela queria saber como é que ela faz para recuperar completamente a saúde. Ok, Ana Cláudia, primeiro eu acho que você está no caminho correto, tirando alimentos intolerantes, que nem você fez, com glúten, a lactose, a caseína, que é a proteína do leite, está fazendo atividade física, quer dizer, melhorou sua dieta, está fazendo atividade física. O que eu queria dizer é que eu não sei se realmente você perdeu a saúde, eu não vejo a coisa assim, num aspecto tão grave. Primeiro, esse microadenoma seu, muitas e muitas moças no planeta têm, não é feito o diagnóstico nunca, vivem até 80, 90 anos, falecem por uma outra causa e não por causa dele. Grande parte das vezes ele é completamente benigno.
quando começa a subir muita prolactina e ter sintomas, dor nas mamas, secreção láctea, tudo mais, se usam esses remédios para reduzir isso aí, né? Agora, uma planta interessante para quem tem adenoma hipofisário e para baixar a prolactina, que eu gosto de usar muito ao invés de remédio, é o Vitex Agnus Castus. Então, Vitex Agnus Castus, você pode dar uma procuradinha a respeito disso. Uma outra coisa, essa endometriose, ela tende, após a menopausa, a regredir, né? Então, se você conseguir controlá-la bem com o que você está fazendo, a Lurene, ótimo, né? Outra coisa interessante para a gente controlar a endometriose e muitas vezes até curar a endometriose é estar fazendo uma terapia de reposição hormonal com progesterona bioidêntica na pele. Então, progesterona bioidêntica na pele ajuda muito nesses casos. Obviamente, para quem está com os níveis de progesterona baixa, né? Mas, como eu te falei, você vai ter isso reduzido naturalmente e fisiologicamente quando você deixar de menstruar. Agora, em relação à colite ulcerativa, os grandes passos você já deu, que foi tirar o glúten da sua vida, a caseína e a lactose, que são, respectivamente, a proteína e o açúcar do leite e dos laticínios todos. Essa é a primeira coisa. Uma outra coisa importante para você estar usando e quem sabe poder ficar sem a mesalazina, que é uma sulfasalazina também, ficar sem a mesalazina, quem sabe lá na frente, é estar usando um aminoácido glutamina, né, que a gente chama de L-glutamina, não precisa ser numa dose alta não, em torno de 1 a 2 gramas por dia. Ela também vai ajudar a refazer o revestimento de toda essa parede. A outra coisa muito importante é que eu vinha falando para vocês no programa anterior, do que essas células do intestino grosso, né, se alimentam. Elas se alimentam de substâncias que são criadas pelas bactérias através do consumo de fibras. Então, usar probióticos, eu já falei em vários programas para vocês, né, vários tipos de probióticos, de boas bactérias que habitam o nosso intestino, e de prebióticos, que são os alimentos importantes para essas bactérias. Como a gente tem os fruto-óligos-sacárides, a inulina, a goma acácia. Então, essas substâncias todas você pode estar usando, e eu costumo utilizar junto com meus pacientes, além da glutamina, além das bactérias boas, os probióticos, além dessas fibras, os prebióticos, eu gosto também de anti-inflamatórios naturais, como a cúrcuma, como a bolsélia, e eu vejo meus pacientes que estão tomando uma dose muito maior que você de remédios associado a corticoides, com imunossupressores, e pacientes que mal saem de casa por medo das cólicas, das diarreias, ficarem muito bons e diminuírem muito a quantidade de remédio. Então, eu não vejo que você tenha perdido sua saúde, não. Aliás, você já está no caminho certo, suplementando vitamina D, comendo direitinho, fazendo atividade física, e mais essas dicas que eu te passei, eu acho que você vai ficar muito legal. Tá ok? Muito bem, gente. Eu tenho aqui uma outra pergunta de um ouvinte que ele queria saber alguma coisa a mais para a câimbra que não fosse só a reposição de potássio. Ele queria saber um pouco mais por que câimbras, né? Essas dores terríveis que às vezes nos acordam de madrugada, que nos matam afogado no mar, enfim. Então, geralmente, a causa dessas câimbras é metabólico. Ou é déficit de potássio, de fato, ou é uma alteração na proporção de potássio e sódio. Nós fomos feitos pela natureza para vivermos numa proporção de potássio maior do que de sódio. E hoje nós vivemos numa proporção maior de sódio do que de potássio, porque as pessoas comem muito pouco vegetais, né? Vegetais e frutas que são ricas em potássio. Então, o déficit de potássio é, sim, realmente importante, causador de câimbras, mas não só ele. O déficit de magnésio, nosso solo é extremamente pobre em magnésio. Nós não temos solo vulcânico. Então, o magnésio ele é muito importante nas pessoas que têm cãibra, que
não tem contraindicação para o uso de magnésio, e essas são pouquíssimas. Algumas pessoas só com insuficiência renal grave não podem usar, deveriam estar suplementando o magnésio para estar melhorando essas câimbras. Outra coisa muito importante é o cálcio. E para absorver o cálcio, eu tenho que ter vitamina D suficiente no meu corpo. Mas não o suficiente, porque o suficiente vai de 30 a 100. Uma quantidade efetiva, boa, eu diria níveis ótimos de vitamina D no corpo, entre 50 e 70. E para se conseguir isso, hoje, com uma vida ocidentalizada, só suplementando a vitamina D diariamente até chegar nessa quantidade para poder se absorver o cálcio adequadamente da dieta. Mas geralmente a cãibra ela está muito mais relacionada a algo metabólico. Também é importante aí uma atividade física, um alongamento, postura. Isso também ajuda muito na prevenção dessas cãibras. Tá ok? E eu tenho um outro e-mail. Esse e-mail é um pouco complexo. Foi um ouvinte que me enviou há provavelmente uns 30 dias atrás. E ela falou assim para mim: Edmond, eu recebi um diagnóstico que eu tenho insuficiência cardíaca congestiva e que o meu tempo de sobrevida, a minha expectativa de vida, não é mais do que 10 anos. O que você acha sobre isso? Muito bem. Primeiro, eu acho que foi uma expectativa muito pessimista. Talvez há 30 anos atrás, 25 anos atrás, isso era o que a gente acreditava, uma sobrevida média nesse tempo de 10 anos. Mas hoje é um pouco diferente, eu vou te explicar por que isso tudo. Como é um assunto complexo, que não é de interesse muito da maioria das pessoas, dos ouvintes, é uma situação dentro da cardiologia, ou melhor, são várias situações dentro da cardiologia, como infecções do músculo cardíaco, doença nas válvulas cardíacas, as válvulas cardíacas que tiveram reumatismo na infância, ou vieram a adoecer, calcificar na velhice, que elas estão abrindo insuficientemente, elas estão com estenose, ou elas estão fechando insuficientemente, elas estão com insuficiência. A própria hipertensão, a pressão alta, mal cuidada, vai levando ao enfraquecimento desse músculo cardíaco e, consequentemente, a insuficiência cardíaca, doenças isquêmicas do coração, angina, infartos, coronárias que têm placas ateroscleróticas que obstruem o fluxo de sangue para esse músculo cardíaco trabalhar, vão levando à insuficiência cardíaca. Então, todas essas causas e muito mais causas podem levar à disfunção cardíaca ou insuficiência cardíaca, que pode ser também de vários tipos, diastólica, que é um déficit no enchimento de sangue do coração, ou sistólica, que é um déficit na injeção do sangue do coração para o corpo todo. Pode ser porque o coração não consegue se dilatar e contrair, porque ele está aprisionado dentro de uma membrana, e essa membrana tem um derrame lá dentro, que chama um derrame pericárdico. Então tem várias causas para a insuficiência cardíaca. E hoje em dia, com os nossos meios de diagnóstico, nós podemos saber quais são as causas e tratar as causas especificamente, né? Essa questão de sobrevida de 10 anos é passado, porque hoje nós temos várias drogas eficientes para tratar a insuficiência cardíaca, extremamente eficazes. Se tiver indicação, além das drogas, podem ser usados o implante de marca-passos específicos para estimular essa ou aquela outra câmara do coração. Olha, são procedimentos simples e que aumentam muito a sobrevida. Os transplantes cardíacos, né? Então também outra possibilidade. Além dos transplantes cardíacos, nós estamos aí com a iminência das células-troncos. Estudos e mais estudos já foram feitos mostrando a melhora da função desse músculo cardíaco em animais de laboratório, né, que estavam com insuficiência cardíaca, ou que se provocou insuficiência cardíaca, e depois trataram esses animais
com células-tronco da própria medula desses animais tiveram melhoras absurdas, e isso logo vai estar à disposição, aliás, isso já está à disposição em alguns países do mundo, a nível experimental, procedimentos muito simples, ambulatoriais, onde se colhe sangue da medula do paciente, de dentro do osso do paciente, se prepara, se separa essas células-tronco e se injeta isso na circulação, se injeta isso em articulações, para recuperar articulações. Então a célula-tronco é uma verdade aí, já que é realidade, né? E em pouco tempo isso vai estar disseminado, ninguém vai poder segurar isso. Agora, além disso tudo, o que mais a gente poderia estar ajudando as pessoas com insuficiência cardíaca, dentro da bioquímica médica, dentro dessa visão holística da medicina funcional? Alguns suplementos extremamente importantes e que estão cheios e cheios e cheios, pessoal, de estudos científicos comprovando a eficácia, né, disso tudo que eu vou falar para vocês. Primeiro, o controle da saúde como um todo, porque você não é só insuficiência cardíaca. Então, se é diabético, controlar essa diabetes, se é hipertenso, controlar essa hipertensão, manter seu peso normal, ter uma alimentação adequada, uma hidratação adequada, entrar numa clínica de recondicionamento cardiovascular para aumentar a força de contração, para aumentar a eficácia desse músculo cardíaco. Então, são clínicas cardiológicas especializadas em fazer recondicionamento cardiovascular, até para pacientes que já foram transplantados se beneficiam desse processo, né? A atividade física beneficia esse processo quando orientada pelo seu cardiologista. A suplementação dessas substâncias com enzima Q10, a derribose, a L-carnitina, que é um aminoácido, e o magnésio, eles aumentam a força de contração desse músculo cardíaco. Como aumentam a força de contração de qualquer músculo do nosso corpo, e o músculo cardíaco não é diferente dos outros músculos. Então, coenzima Q10, derribose, o aminoácido carnitina, o mineral magnésio, isso tudo para aumentar a eficiência das nossas mitocôndrias em produzirem adenosina trifosfato. Lembram aquela moeda de energia do nosso corpo inteiro, adenosina trifosfato? Então, para ela ser produzida dentro da mitocôndria, que é uma organela, ou várias organelas que trabalham dentro de todas as células produzindo energia, elas precisam de coenzima Q10, derribose, carnitina e magnésio. Obviamente, em uma quantidade específica, em uma dose específica para cada paciente. Outra coisa, para se aumentar a produção dessas mitocôndrias, ou aumentar a biogênese das mitocôndrias, o número de mitocôndrias por célula, porque você pode ter numa célula 10 mitocôndrias, que são essas fornalhinhas de fazer energia, ou você pode ter 1000. E a melhor maneira da gente estar estimulando o nascimento, o crescimento e a atividade de novas mitocôndrias é estimulando a atividade da nossa glândula tireoide, pondo o funcionamento da tireoide em níveis ótimos. Obviamente, nutrindo essa glândula com iodo, com selênio, se for necessário, suplementando com o hormônio tiroidiano, e assim, tomando todas essas medidas, diria que uma pessoa com insuficiência cardíaca, ela pode viver o mesmo tempo de uma pessoa que não tenha insuficiência cardíaca, tá? Então, isso é mito, a ciência evolui para isso. Esse é o lado lindo da medicina alopática, da medicina ortomolecular, atuando em conjunto. Tudo isso fazendo o que a gente chama de medicina funcional. Pessoal, eu queria agradecer muito a vocês todos, lembrar que o nosso meio de contato é o e-mail aqui da Rádio Mundial, radiomundial@radiomundial.com.br, radiomundial@radiomundial.com.br, e o site do SIMP é simpsaude.com. Envie suas sugestões de pauta e eu vou estar aqui para estar respondendo tudo o que eu puder e que eu souber para vocês com muito prazer. Quero desejar a todos uma ótima semana, um super abraço, amiga Edmond. Até terça-feira que vem, pessoal. Tchau, tchau.